Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada épica através do livro de 2 Reis, uma continuação direta da história dos reis de Israel e Judá. Se você achou que 1 Reis foi intenso, prepare-se, porque a história fica ainda mais dramática. O livro começa exatamente onde 1 Reis parou. O profeta Elias, que foi uma figura tão marcante, está prestes a concluir sua missão na terra. Em uma das cenas mais incríveis da Bíblia, ele é levado aos céus em um redemoinho de fogo. Mas ele não deixa seu povo desamparado. Seu manto, e com ele sua autoridade profética, é passado para seu discípulo Eliseu. E se Elias realizou grandes milagres, Eliseu recebe uma porção dobrada do seu espírito, realizando feitos ainda mais extraordinários. Eliseu purifica águas, multiplica azeite para uma viúva, ressuscita um menino, cura Naamã da lepra e até faz um machado flutuar. Ele se torna a voz de Deus para os reis e para o povo, um farol de esperança em tempos sombrios. Enquanto isso, a situação política dos reinos está cada vez mais complicada. No Reino do Norte, Israel, a sucessão de reis continua desastrosa. A maioria deles se afasta de Deus, promovendo a idolatria e a injustiça. Reis como Acasias e Jorão seguem os passos de seus antecessores, levando a nação cada vez mais para longe dos caminhos do Senhor. A idolatria, especialmente ao deus Baal, está profundamente enraizada. A liderança de Eliseu é crucial, mas a maré da decadência é forte demais. A paciência de Deus tem um limite, e os avisos proféticos se tornam cada vez mais severos. A história dá uma guinada com a ascensão de Jeú, ungido por um profeta a mando de Eliseu. Jeú recebe uma missão bem específica: exterminar a casa de Acabe e acabar com uma adoração a Baal em Israel. E ele cumpre essa tarefa com uma brutalidade impressionante. Ele elimina o rei Jorão de Israel, o rei Acasias de Judá, que estava de visita, e a rainha mãe Jezabel, que foi o símbolo da idolatria. Jeú engana todos os adoradores de Baal rum-ous em um templo e os executa. Parece uma vitória para a fé, certo? Mas aqui está a reviravolta. Embora Jeú tenha acabado com o culto a Baal, ele mesmo não abandona os pecados de Jeroboão, os bezerros de ouro em Betel e Dan. Ele foi um instrumento de juízo, mas seu coração não estava totalmente voltado para Deus. Sua dinastia continua, mas o problema fundamental de Israel permanece. Enquanto Israel afunda, o Reino do Sul, Judá, também enfrenta suas próprias crises. Após a morte do rei Acasias, sua mãe, Atalia, que era filha de Acabe e de Jezabel, decide tomar o poder. Para garantir seu trono, ela ordena a execução de toda a família real, seus próprios netos. É um momento de terror e escuridão para a linhagem de Davi. Mas em segredo, um dos bebês, o príncipe Joás, é salvo por sua tia e escondido no templo por 6 anos. Quando ele completa 7 anos, o sumo sacerdote Joiada organiza um golpe corajoso. Ele apresenta o jovem Joás ao povo como o verdadeiro rei. Atalia é deposta e executada, e a aliança com Deus é renovada. Sob a orientação de Joiada, Joás inicia um bom reinado, restaurando o templo e buscando seguir a Deus. No entanto, após a morte de seu mentor, Joás também se desvia, mostrando como a liderança espiritual era frágil e dependente de indivíduos fiéis. O tempo vai passando e a situação do Reino do Norte só piora. Rei após rei sobe ao trono, muitas vezes através de conspirações e assassinatos. A nação está em um estado de caos político e espiritual. Os avisos dos profetas, como Amós e Oséias, que também atuaram nesse período,
são ignorados. Eles clamam por justiça social, pelo fim da opressão aos pobres e pelo retorno a uma aliança sincera com Deus. Mas suas palavras caem em ouvidos surdos. A paciência de Deus finalmente se esgota. O poderoso império assírio, usado como instrumento do juízo divino, avança sobre a região. Em 722 a.C., a capital de Israel, Samaria, cai. Os assírios deportam a população israelita e trazem outros povos para habitar a terra. As 10 tribos do norte são espalhadas e, como entidade nacional, o reino de Israel deixa de existir. É o cumprimento trágico de séculos de avisos proféticos ignorados. Com o reino do norte destruído, toda a atenção se volta para o reino do sul, Judá. Será que eles aprenderiam com o erro de seus irmãos? Por um tempo, parece que sim. Surge então um dos melhores reis de Judá, Ezequias. Ele é o oposto de seu pai, o ímpio rei Acas. Ezequias promove uma reforma religiosa massiva. Ele purifica o templo, destrói os ídolos e restabelece a celebração da Páscoa, convidando até mesmo os remanescentes de Israel para participar. Durante seu reinado, o rei assírio Senaqueribe, depois de conquistar muitas cidades, cerca Jerusalém. A situação é desesperadora, mas Ezequias, aconselhado pelo profeta Isaías, confia em Deus. Em uma noite, o exército assírio é milagrosamente destruído e Jerusalém é salva. É uma demonstração poderosa do poder de Deus quando seu povo confia nele. No entanto, a fidelidade de Judá não dura para sempre. O filho de Ezequias, Manassés, assume o trono e se torna talvez o pior rei da história de Judá. Ele desfaz todas as reformas de seu pai, reconstrói os altares pagãos, pratica feitiçaria e chega a sacrificar seu próprio filho. O livro diz que ele encheu Jerusalém de sangue inocente. Seu reinado de 55 anos leva a nação a um ponto de não retorno espiritual, mesmo que ele tenha se arrependido no final de sua vida. O dano já estava feito. Seu filho Amon segue seus maus caminhos, mas reina por apenas 2 anos antes de ser assassinado. É nesse cenário de escuridão que surge a última grande luz de esperança para Judá, o rei Josias. Ele sobe ao trono com apenas 8 anos e, quando cresce, se dedica a buscar a Deus com todo o seu coração. Durante a reforma do templo, os sacerdotes encontram o livro da lei, provavelmente o livro de Deuteronômio, que estava perdido e esquecido há gerações. Ao ouvir as palavras da lei, Josias rasga suas vestes, percebendo o quão longe a nação se desviou. Ele inicia a reforma mais profunda e abrangente de todas, eliminando a idolatria de todo o país. Ele renova a aliança com Deus e celebra a Páscoa de uma forma que não era vista desde os dias do profeta Samuel. Josias foi um rei exemplar, mas infelizmente sua reforma, por mais sincera que fosse, não conseguiu mudar o coração endurecido do povo. O juízo que foi decretado por causa dos pecados de Manassés já era inevitável. Após a morte trágica de Josias em batalha, o declínio final de Judá é rápido e doloroso. Seus filhos e sucessores são reis fracos e maus, que se tornam meros fantoches nas mãos das potências da época. Primeiro o Egito e depois a Babilônia. O profeta Jeremias, que viveu nesse período, suplica para que os reis e o povo se arrependam e se submetam à vontade de Deus, que era se render aos babilônios, mas eles se recusam a ouvir. As rebeliões contra a Babilônia só trazem mais destruição. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sitia Jerusalém várias vezes. Na primeira leva, ele leva cativos importantes, como Daniel e seus amigos. Em uma segunda, leva o rei Joaquim
e mais milhares, incluindo o profeta Ezequiel. Finalmente, após uma última rebelião do rei Zedequias, em 586 a.C., a paciência de Nabucodonosor se esgota. Os muros de Jerusalém são derrubados, a cidade é saqueada e o magnífico templo de Salomão é incendiado e destruído. A elite restante do povo é levada cativa para a Babilônia. O reino de Judá, a linhagem de Davi, a cidade santa, tudo chega a um fim devastador. O livro de 2 Reis termina de forma sombria com o povo de Deus no exílio. Mas ele nos deixa com uma pequena chama de esperança. Nos versículos finais, lemos que o rei Joaquim, mesmo no cativeiro, recebe favor do rei da Babilônia. Essa pequena nota sugere que, mesmo no meio do juízo e da disciplina, a linhagem de Davi não foi completamente exterminada. A promessa de um futuro Messias, que viria dessa linhagem, ainda estava viva. E essa é a história de 2 Reis. Uma narrativa poderosa sobre consequências, sobre a importância da fidelidade e sobre a soberania de Deus, mesmo em meio ao fracasso humano. Mostra que ignorar a palavra de Deus tem um preço alto, mas também revela que a misericórdia e as promessas dele nunca falham completamente. Obrigado por assistirem. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!